Vamos de entrevista aqui no CNN Arena. A gente segue falando, claro, sobre a operação que deixou 119 mortos no Rio de Janeiro. E após esse aumento no número de mortes, muito se falou sobre a decretação da GLO, a Garantia da Lei e da Ordem. Uma medida que está na Constituição, autoriza o uso do Exército, da Marinha, da Aeronáutica para a manutenção da segurança pública nos estados. Até o momento, o Palácio do Planalto, o governo federal, descartou esse decreto. E sobre isso, a gente recebe aqui agora o general Santos Cruz, ex-secretário nacional de Segurança, ele que atuou durante a intervenção federal, inclusive no Rio de Janeiro, em 2018. Boa noite, general, muito bem-vindo, obrigada aqui pela gentileza de nos ouvir. Agradeço também a Jussara Soares, que aparece aqui com a gente e viabilizou essa entrevista. Boa noite, muito obrigado pelo convite. General, queria começar fazendo uma pergunta, que é o seguinte. Queria ouvir o senhor sobre a forma como essa incursão foi realizada. Não é novidade o alto poder armamentista de facções como o Comando Vermelho, que a gente viu utilizou drones para lançar granadas contra policiais. Como é que o senhor avalia a autorização para a entrada das forças de segurança nos complexos da Penha e do Alemão? Bem, em primeiro lugar, é inadmissível que o crime organizado, que na realidade são grupos armados de maneira muito forte, com diversos equipamentos, que eles tenham um controle territorial. Isso é inadmissível, não é só no Rio de Janeiro, isso é no Brasil inteiro. Então, houve essa iniciativa do governo do Rio de Janeiro com uma quantidade muito grande de policiais, né? Nem todos os policiais ali são especializados em combate urbano. O que a gente viu ali não é operação policial, é uma operação de combate em área urbana. É clássico de Força Armada. E a polícia fez isso de maneira heróica. Você viu os policiais, inclusive, sem capacete de proteção balística, né? Você viu a dificuldade deles com o resgate dos policiais feridos. Lógico, a polícia não tem toda essa estrutura logística de acompanhamento, de evacuação médica durante o combate. Então, os policiais deram um show de heroísmo, mostraram ao Rio de Janeiro que, apesar de, como qualquer organização tem os seus problemas, mas mostraram uma vontade de trabalhar, uma disposição para o trabalho, de correr risco de vida, e entraram e foram recebidos por um grupo armado, criminoso, extremamente forte. Então, a polícia que está representando o Estado, que está representando a nossa sociedade, ela deu uma resposta com muita coragem, com muita disposição. Inclusive um saldo muito triste, que perdemos 4 policiais. Então, você me perguntou como que foi essa entrada. Essa entrada foi uma demonstração de coragem, né? Isso é um dos pontos mais fortes, a confiança que a população pode ter na coragem dessa polícia. Às vezes mal paga, mal equipada, né? Mas que tem disposição de correr risco de vida em defesa da nossa sociedade para submeter esses grupos armados criminosos. Jussara Soares. Boa noite, Juliana. Boa noite, general. Obrigada pela entrevista. General, o senhor foi secretário nacional de Segurança Pública no governo Michel Temer, quando, lá em 2018, teve uma intervenção federal na segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Na época, à frente dessa intervenção estava o general Walter Braga Neto. Vou chamar de ministro porque o senhor também foi ministro. O que deu errado? O senhor disse que as Forças Armadas podem atuar e devem atuar nessa operação de combates em áreas urbanas. O que deu errado? Não funcionou? Em primeiro lugar, contra esses grupos armados criminosos no Brasil inteiro, o governo tem que jogar toda a força dele, todas as forças de segurança, do nível federal, estadual, e hoje nós temos também guardas municipais. Todas essas forças têm que ser utilizadas de maneira coordenada para acabar com esse problema de controle territorial
por grupos criminosos no Brasil. O que aconteceu lá atrás? Lá atrás foi outro momento, quando houve aquela intervenção federal no Rio de Janeiro, na segurança pública. Isso é um problema. Primeiro problema, fazer uma intervenção num setor específico do Estado. Ou você faz intervenção no governo estadual, fica muito mais eficiente as ações do que você deixar o governo estadual com a sua independência e fazer uma intervenção exclusiva só na segurança pública, quando tem medidas que são do governo do Estado. Então, foi uma decisão na época do ex-presidente Temer fazer essa intervenção parcial, né? Eu já penso que uma intervenção no Estado, acabou depois do governador sendo preso, né? Então, seria já melhor fazer uma intervenção geral no Estado. A outra coisa é que a maneira como você vai fazer essa composição de forças numa intervenção. Como é que você vai fazer a Força Armada, as tarefas da Polícia Civil, da Polícia Militar. Então, todo esse conjunto tem que analisar quais as tarefas que eles desempenharam. Então, foi completamente diferente do que nós vimos nesse pequeno espaço aí do Morro do Alemão e da Penha. Então, foi completamente diferente. E o que não deu certo? Não é que não dê certo, que não deu certo. O problema é que houve mais dedicação para reestruturar a polícia, em termos de equipamentos, etc. Não foi um momento operacional de grande intensidade. Pedro Venceslau também por aqui, general. General, boa noite. Queria que o senhor comentasse as declarações e publicações e notas de muitas entidades de direitos humanos e ONGs que classificaram essa ação como massacre ou como uma chacina. O senhor acredita, e o governo do estado diz que apenas 4 mortes foram lamentadas, que foram dos policiais, mas mais de 100 pessoas morreram na comunidade. O senhor acredita que é possível dizer com toda certeza que todas as pessoas que morreram, fora os policiais, eram integrantes do Comando Vermelho ou criminosos, que não existem moradores que não estavam envolvidos com o crime, que eventualmente podem ter morrido na troca de tiros no meio dessa ação no complexo? Não, eu vejo que pode haver algum chamado dano colateral. Pode pegar alguém no fogo cruzado, alguma pessoa inocente, isso pode acontecer, né? Dependendo da liderança, de como foi o treinamento, de como que foi o ensaio, porque as tropas elas ensaiam antes dentro dos seus aquartelamentos, elas fazem ensaio, as equipes fazem ensaio de como progredir, né? Eles fazem treinamento de tiro reflexo, né? Então, tudo isso aí, depende de como foi feito, diminui ou não a chance do dano paralelo. Eu acredito que pode existir algum dano paralelo, mas isso aí vai ter que ser confirmado através da perícia, através de investigação. É claro que não é desejável que se tenha um número desses de mortos em qualquer operação policial, mas nós temos que ver a intensidade. Quando você vê as imagens, eu já tive na vida real, em vários momentos como esse, a intensidade dos tiros é uma coisa impressionante. A tropa ainda atira com critério, porque ela recebe instrução, ela quer evitar o dano colateral, ela quer evitar a morte, o ferimento de inocentes, mas o grupo armado, os criminosos, eles não têm critério. Eles atiram normalmente em automático, é um volume muito grande de fogo, então pode haver, de uma parte ou de outra, pode haver o dano colateral. A gente vai fazer uma última pergunta, vou entregar para a Jussara Soares, que trouxe inclusive uma apuração muito interessante aqui na CNN sobre um pedido do governador para o uso de blindados pelos policiais. Jussara, vou jogar para você que a apuração é sua. General, a gente apurou com integrantes das Forças Armadas que, em conversas informais, o governador Cláudio Castro chegou a sugerir que os blindados fossem operados por policiais militares. A partir disso,
queria lhe ouvir. Os policiais estão preparados para operar os equipamentos das Forças Armadas? E mais, o senhor começou essa entrevista aqui elogiando a operação das polícias aqui no Rio de Janeiro. O senhor acha que o governo do estado do Rio de Janeiro tem condições de seguir à frente da segurança pública ou o governador Cláudio Castro deveria pedir uma GLO? Essa questão que você colocou dos blindados das Forças Armadas serem operados por policiais, isso aí não é possível. Isso não é possível, precisaria de um treinamento especializado e não tem sentido você trocar essa responsabilidade. São pessoas que não têm responsabilidade legal para operar aquele tipo de equipamento. Legalmente não dá para você emprestar equipamento. O que você pode fazer e que tem que fazer nesse Brasil são operações conjuntas, né? E aí sim, nas operações conjuntas, então, o planejamento é conjunto, os reconhecimentos são conjuntos, a inteligência é conjunta, né? Os ensaios são conjuntos e as operações são conjuntas. Então aí você tem uma coordenação, você vai ter uma coordenação perfeita com instituições diferentes de nível federal, as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais, Polícia Civil, aí tudo coordenado. Então tem que chegar nesse nível de coordenação. Se a gente chegar nesse nível de coordenação, não tem nenhuma chance dessa bandidagem enfrentar o poder público. Agora, essa operação já foi feita com restrições, ela foi feita apenas pela Polícia do Rio de Janeiro. E não tem sentido a gente cogitar se dava para emprestar ou não emprestar, isso aí não é assim que funciona, né? Vamos ver, e eu tenho certeza que o governo federal tem que puxar essa liderança, porque não é só no Rio de Janeiro. Eu tive no Ceará agora e é impressionante as pichações ao longo da estrada, casas de gente simples, todas pichadas com CP, Comando Vermelho, e GDE, que são Guardiões do Estado, um outro grupo criminoso local. Então, é muito importante que o governo federal puxe essa liderança, os estados também entrem nessa liderança para que esse combate aos criminosos seja feito em todo o Brasil e não apenas no Rio de Janeiro. Nós conversamos ao vivo com o general Santos Cruz, ex-secretário nacional de Justiça. General, muito obrigada pela presença por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado.